Olá, Instagram! Estamos ao vivo em uma live não combinada, uma live que foi de surpresa. Vamos ver se o pessoal tá por aí. Deixa eu ajeitar aqui. Estamos ao vivo. Vamos o pessoal ir entrando, vamos esperar a galera entrar. Vou falar um pouco, vou falar o conteúdo do nosso desafio, da nossa semana aí de rumo ao alvo, tá? O nosso desafio de lives e de exercício de autoavaliação, de autorreflexão. Olá, 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 vamos entrando ao vivo. Totalmente desprogramado, não estava previsto entrar agora. Mas vamos lá, o mercado mudou, a coisa virou e a gente tem que ir fazendo coisas. Gente, contratos, o mundo presencial parou. Então, assim, contratos, vários contratos foram suspensos, viagens que eu tinha marcado e agendado agora foram suspensas, tá? Então tudo foi cancelado, foi suspenso. Eu tinha 10 powers agendado para agora, 11 na verdade, que tinham de São Paulo também, 11 powers para 2020. Eu suspendi toda a agenda, vou reformular a agenda. Só que tem um detalhe, tem uma coisa boa acontecendo aí. O online aumentou muito, muita procura por mentoria online, muita procura por participação online nas empresas, e isso é maravilhoso, tá? Para os líderes, para diretores, enfim, a procura do online, da mentoria online aumentou muito. E aí o que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou aproveitar e vou contribuir um pouco com todo mundo que está em casa. Mas não com todo mundo, na verdade com as pessoas que querem mais, sabe? As pessoas que têm ideia, as pessoas que param e analisam o seguinte, cara, conscientemente, o que eu quero para mim? Sabe? Eu quero chegar nesse momento agora de crise, esse momento de pandemia, ficar em casa isolado e eu quero ficar só assistindo filme, só batendo papo em grupo de WhatsApp, mandando fake news para um lado e para o outro, eu quero ficar reclamando da vida, ou eu quero aproveitar esse momento para fazer coisas que eu não fazia antes. Porque se você aproveitar esse momento para fazer coisas que você não fazia, sabe o que vai acontecer? Você vai ter resultados que você não tinha antes. Então, pensando nessa galera que vai ficar em casa agora, meio que forçado, né, a ficar em casa, essa galera ativa, essa galera pau na máquina aí, pensando nessa galera, eu lancei então esse grupo que é um grupo de WhatsApp que na verdade é um grupo, um desafio, e chama Desafio Rumo ao Alvo. São para pessoas que querem criar ou pessoas que já têm um alvo, um objetivo na vida e elas querem conquistar esse objetivo, seja profissional ou pessoal. Ou seja, é desenvolvimento pessoal e profissional, é inteligência emocional, estratégias de desenvolvimento pessoal, estratégias de desenvolvimento profissional para você alcançar o que você almeja na sua vida. Essa é a minha missão, cara. É trazer, é mostrar para você, é fazer você acelerar o processo de construção de uma vida próspera. Sabe por quê? Porque você veio no mundo, você foi feito para prosperar. Exatamente, se você não sabia qual era o seu propósito, agora você sabe. O seu propósito na vida é prosperidade, o seu propósito na vida é prosperar. Você veio no mundo para prosperar. E quando a gente começou a parar de prosperar e se conformar com o nada, veio um cara chamado Jesus Cristo. Chegou na terra e falou, eu vim para que tenha vidas e vida em abundância. Sabe por quê? Sabe o que ele quis dizer? Ele quis dizer que a gente estava se boicotando. Ele quis dizer que a gente estava criando crenças limitantes, que a gente estava inventando desculpinhas para não ir mais longe. Então esse é o grande ponto. Ele veio para que tenha vida em abundância, ou seja, veio trazer a expertise, a sabedoria para mostrar para a gente que a gente precisa e tudo que a gente precisa está dentro da gente. Então Lucas 17:21 fala, o universo está dentro de você. Então, para construir uma vida próspera, você precisa acessar o que tem de melhor no mundo. Sabe o que tem de melhor no mundo? Você. Você precisa acessar, você precisa amar o que tem de melhor no mundo. Sabe o que tem de melhor no mundo? Você. Exatamente você. O que tem de melhor nesse mundo é você. Ah, Júnior, mas e o meu filho, e o meu pai, e o meu marido, e a minha esposa? Ame-os muito, sabe? Coloque o amor para fora. Só que ame o próximo, ame o outro como a si mesmo. Ou seja, se ame, muito amor próprio. Então, na verdade, o que eu quero dizer? A sua missão aqui na Terra é prosperar. Então, para essa galera que entendeu isso agora, que nesse momento de pandemia, esse momento de crise, eu vou ficar parado, eu vou começar a assistir Netflix, eu vou começar a ver, falar no grupo de WhatsApp, eu vou ficar fazendo reunião com as amigas para contar, falar nada com nada. Eu vou começar a ficar assistindo, vendo stories dos outros, vendo feed, é um saco, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer? Tá louco, cara, o que mais tem é o que fazer. Será que você é tão arrogante ao ponto de pensar que você não tem o que fazer?
estando em casa, com internet tão maravilhosa, com tanto conteúdo? Será que você pensa, tem pessoas tão arrogantes ao ponto que dizem assim, nossa, eu vou ter que ficar em casa e eu não tenho o que fazer, eu estou ocioso. Cara, ocioso, o ócio criativo é maravilhoso. O ocioso, na verdade, é aquela pessoa que ele tá sem estratégia. A não ser que a sua estratégia naquele momento seja o ócio criativo. Se não for, tá faltando estratégia aí. Para ajudar essas pessoas que têm essa concepção, que têm essa consciência, para mostrar para essas pessoas, para ajudar essas pessoas que entenderam, que têm a humildade de entender que não estão onde querem na vida, que não construíram tudo que tinha para construir ainda, que não prosperaram o tanto que deveriam prosperar. Para você, que faz parte desse grupo de pessoas que estão buscando fazer coisas que você não fazia antes. Porque hoje você tem como se acessar um pouco mais. Você tem, como eu acabei de fazer um post bem legal falando sobre o silêncio. É no silêncio que se ouve o som da própria voz. É no momento de silêncio, é no momento de reflexão, de contemplação, que você entra em conexão com o ser mais importante da sua vida, que é você mesmo. Então, quando você entra em conexão com você, aí tem gente que vai dizer, Júnior, mas Deus, escuta uma coisa. Em Lucas, diz o seguinte, 17, 21, fala assim, o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, quando você acessa a você mesmo, você está acessando ao Ser Supremo, você está acessando ao universo, ao Espírito Santo, você está acessando a esse sentimento maravilhoso. Quando você se conhece, você sabe ativar gatilhos positivos e negativos. Quando você busca o autoconhecimento, busca se conhecer, você sabe ativar gatilhos. Júnior, para que eu preciso aprender a ativar gatilhos positivos ou negativos? Você precisa porque vai chegar um momento de crise. Vai chegar um momento que o fator externo afeta você. O que é fator externo? São coisas que acontecem que não estão no seu controle, como o coronavírus, como a crise monetária, sabe? Como a bolsa subir e descer, como o combustível explodir, como, sei lá, você não poder trabalhar, como você que talvez que está ficando em casa e não podia, você precisava trabalhar, você é autônomo, você precisa trabalhar para sobreviver. E agora, nesse momento, você está sem reserva e está em casa. Ou talvez esteja vendo aí a possibilidade de sua empresa ou alguma coisa cair muito. Só que talvez, se você usar com expertise, com sabedoria, talvez isso seja meio que de propósito. Talvez o universo esteja querendo te mostrar que tem coisas que você não estava conseguindo ver, porque você estava acelerado demais. Talvez esse momento de desacelerar vai te trazer uma coisa maravilhosa. Vai fazer você conhecer uma pessoa incrível, que você não faz ideia do tão maravilhosa que é essa pessoa. Sabe quem é essa pessoa? É você. E quando eu falo que você é essa pessoa maravilhosa, e você fala, mas eu me conheço, será que você se conhece mesmo? Será que você sabe quais são os seus gatilhos positivos, quais são os gatilhos negativos? Será que você sabe de verdade o que te afeta, o que te deixa empoderado, motivado, energizado? Será que você se conhece ao ponto de, no silêncio, ouvir a sua própria voz? Será que você se conhece ao ponto de entender o que faz sentido para você nessa vida? O que você veio fazer aqui? 350 bilhões de espermatozoides e você chegou na frente deles. Por algum motivo nasceu você. Por algum motivo nasceu você com esse pai, com essa mãe, com seus irmãos. Você com esse nome, com esse rostinho aí. Você. Será que foi do nada? Será que foi para nada? Será que você veio na Terra, foi parido e não tem nenhum objetivo, nada? Pois agora, nesse momento de crise, nesse momento de ter que ficar em casa, olá meu amigo, nesse momento de ter que ficar em casa, nesse momento de ter que recuar um pouco, desacelerar um pouco, é o momento de você começar a entrar em conexão com um ser maravilhoso, que talvez você não tenha ideia de que exista. E esse ser maravilhoso é você. E é essa conexão que vai acontecer com muita gente. Tem gente que está tendo que se encontrar consigo mesmo. Tem muita gente aí que estava apavorado, poxa, eu vou ter que ficar em casa. Tem gente que não suporta ficar sozinho, tem gente que não suporta ficar recluso. Sabe por quê? Porque não se dá bem consigo mesmo, ou talvez não se conhece o suficiente para entender o tão maravilhoso que é. Para que a sua companhia te baste.
E o que eu quero te dizer é, use esses momentos de desaceleração, forçada talvez, para que você possa se conhecer ainda mais, para que você possa buscar autoconhecimento, para que você possa ler alguns livros. Ah, Júnior, mas eu não gosto de ler. Tem algumas estratégias que eu ensino lá no meu grupo do Telegram para que você possa ler de uma maneira mais acelerada. Para que você possa, você que não gosta de ler, passe a gostar de ler. Tá? Então vai lá na minha bio, tem um link lá, e aí você vai ver alguns botões, tem um botão lá chamado Grupo Invencíveis, é o grupo do Telegram. E lá eu explico, tem alguns livros, e eu te explico como, para você que odeia ler, que não gosta de ler. Nesse momento vai ser o momento que você vai aprender coisas que você não aprendia antes, porque antes você era acelerado demais, agora você teve que desacelerar. Agora, por favor, tenha consciência. Não fique fazendo coisas que não te levam a lugar nenhum. Sabe, não fica só assistindo filme, não fica só em grupo de WhatsApp, não fica procurando só trabalhar, não fica. Eu vou postar um vídeo amanhã falando de trabalho. O vídeo é o seguinte, para de trabalhar, caramba, para de trabalhar tanto, caramba. Essa é a headline do vídeo, essa é a escrita que você vai ver amanhã aqui no meu feed. E esse vídeo que eu acabei de editar, ele vai te falar um pouco sobre isso que eu tô falando agora, sobre esse momento de desaceleração. Esse momento de conexão com você, de você com você mesmo. Então é tão maravilhoso isso que você não tem ideia. Muita gente vai se surpreender com o tão maravilhoso que ela mesma é. Só que tem gente que está tão assombrado com isso e vai fazer de tudo para não encontrar-se consigo próprio. E se você se oportunizar isso, você não tem ideia de uma coisa maravilhosa que você vai encontrar, que é você mesmo. Eu tô te falando porque eu precisei perder tudo, eu precisei quebrar, eu precisei morar na favela no Rio de Janeiro para descobrir o tão maravilhoso que a minha companhia era para mim mesmo, para descobrir o tão maravilhoso que era me conectar comigo mesmo, para descobrir o tanto de coisas boas que eu conseguiria fazer na minha janela de tempo, que a gente chama de vida. Então, na hora que você se conhece o suficiente para entender quais são seus gatilhos positivos e negativos, você começa a entender o que faz sentido para você nessa vida. Você começa a descobrir que você tem um sensor aqui no peito que apita quando você busca fazer algumas coisas. Para algumas coisas não apita e para outras coisas apita. E esse sensor tá te dando o norte, te avisando. Você já viu aquele sensorzinho que tem no chão para metal e para essas coisas? Ele vai pip, 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 ele começa a apitar cada vez mais rápido quando chega alguma coisa perto do metal. O nosso coração é assim. Só que é para o nosso propósito, é porque faz sentido pra gente. E aí você começou a se encontrar com você mesmo. Você começou a se entender o que você veio fazer nessa terra. O que você está fazendo aqui. Então, esse é o momento de autorreflexão, esse é o momento de mergulho interno, que às vezes você não tinha oportunidade antes. E agora foi forçado a oportunidade. E eu quero te convidar, eu vou falar agora o conteúdo. Eu entrei aqui porque muita gente está me perguntando qual é o conteúdo, o que a gente vai ver na semana no desafio, né, do Rumo ao Alvo, né? Gente, o Rumo ao Alvo é um grupo de WhatsApp que eu acabei de montar, tá lá na minha bio o link, é o primeiro botão lá da minha bio. Então você vai clicar na minha bio, vai aparecer alguns botões, você clica no primeiro, tá? Que é o grupo do WhatsApp, Rumo ao Alvo. O que vai acontecer? No dia 30 desse mês, até o dia... É 100% gratuito, tá? É 100% gratuito. Como eu falei, a minha demanda online aumentou muito. E eu, para retribuir isso, eu quero oferecer para algumas pessoas. Algumas pessoas, por que algumas? Porque tem gente que não quer nada com a vida, tem gente que quer ficar assistindo Netflix. E tá tudo bem, as pessoas não estão erradas, não. Eu digo sempre, o seu jeito é o jeito certo. Então, vai na sua. Agora, se você quer buscar se conhecer, se você quer conhecer uma pessoa maravilhosa, uma pessoa linda, uma pessoa incrível, uma pessoa que tem um potencial de fazer sua vida valer a pena. Ou seja, se você quer encontrar com você mesmo, se você quer destravar, desbloquear sua mente, para que você possa avançar e conseguir conquistar e construir uma vida próspera, eu quero te ajudar. E eu quero te ajudar 100% gratuito, no dia 30. Então você vai lá na minha bio, clica e você vai entrar no grupo Rumo ao Alvo. A gente vai criar e alcançar os seus objetivos, o que faz sentido para você. E a construção de uma vida próspera, ela é basicamente dessa forma. Ela é você criar e conectar-se. É você criar e alcançar objetivos, propósitos. Entende? E é o que a gente vai fazer. Júnior, eu não tenho ideia para onde eu quero chegar. Vai lá, é gratuito. Então vai lá, você vai cair num grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp eu vou estar te explicando como é que vai funcionar. Eu vou falar agora. Dia 30 a dia 3 de abril. No dia 30 é a primeira aula. A primeira aula, o link vai lá para o grupo.
É segunda-feira, então, no dia 30, primeira aula. Olha o nome da aula, olha o nome da aula. Vão ter slides e tudo mais. Júnior, por que slide? Porque tem gente que é auditivo, só de me ouvir tá legal. Tem gente que não tá nem olhando para a tela do celular e o celular tá falando e ela tá ouvindo, tá tudo bem. Seu jeito é o jeito certo. Tem gente que é visual. Então o slide para essa pessoa, cara, é surreal, porque ela consegue visualizar ali tudo que eu tô falando. Ela precisa me ver falando. E tem gente que é sinestésico. Tem gente que precisa do contato, tem gente que precisa escrever, tem gente que precisa se movimentar no aprendizado. Então vão ter atividades de ativação para os sinestésicos, vão ter slides, e eu vou estar sendo filmado também para os visuais, e eu vou estar falando com a qualidade de som muito legal, com microfone profissional, para os auditivos me ouvirem com clareza. Então visuais, auditivos e sinestésicos vai ter para cada um de vocês, juntos. Tá? Então, no dia 30, segunda-feira, a gente vai ter a primeira aula, que é os eus que existem em mim. Nessa primeira aula eu vou revelar os eus que tem em você. Tem alguns eus aí. E eu vou te exemplificar isso, que você tá meio viajando aí, você tá falando, cara, esse cara tá pirando, como assim? Existem eus dentro de mim? Existem eus em você. Tá? Existem os seus eus. Imagine que você quer acordar para ir para academia, 5 horas da manhã. E aí você acorda. Ou para malhar em casa agora que não pode ir para academia. Aí você botou o relógio para 5 da manhã. E porque é o horário que você tem, é o horário que você estipulou para você. O que acontece quando dá 4h50 que seu telefone toca? Começa uma comunicação interna dos seus eus. O seu eu, vamos falar daquela vozinha, do capetinha. Ele começa a falar assim, não, dorme mais um pouquinho, tá chovendo, que nada, vai descansar, faz isso outra hora. Aí vem uma outra voz e diz assim, lembra que você tá meio acima do peso, lembra da gordurinha que tá na sua barriguinha, você precisa fazer essa atividade física. E aí tem um outro eu, que é o seu eu consciente, que vai dizer o seguinte, e aí, eu ouço uma vozinha ou ouço outra vozinha? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa comunicação interna, tá? Nessa primeira aula do dia 30. Tá? O link tá na minha bio, tá? O link tá na minha bio, então você vai lá na minha bio e clica que você vai cair no grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp você vai recebendo aí as instruções, tá? Na descrição do grupo você já vai saber lá direitinho as datas, os horários, tudo mais. Então é 100% gratuito, tá, gente? Então olha só, segunda-feira, os meus eus que existem dentro de mim. Os eus que existem dentro de mim. Essa é a aula que você vai... É um mergulho interno. Você vai se conhecer, você vai entender esse exemplo que eu acabei de dar, dessas vozinhas aí. A vozinha que vai dizer, não vai pra academia não, tá chovendo, não faz isso não. Ai, não vai hoje não, vai mais tarde. A vozinha que diz assim, vai que você precisa, você tá gordinho. Ou sua saúde não tá legal. E aí tem o outro que fica ouvindo isso tudo e é quem vai decidir, que é o eu consciente. Eu vou explicar todos esses eus pra vocês lá, tá bom? Terça-feira, a gente tem a segunda aula. Na terça-feira, exclusiva para quem está no grupo, no desafio. Por que o desafio? Porque vão ter exercícios de ativação. O que é um exercício de ativação? É um exercício de autorreflexão que você vai fazer, que vai te ativar. Ativar o quê, Júnior? Vai ativar redes neurais. Eu vou acessar a sua rede neural. Quando eu te faço uma pergunta, por exemplo, como é que é o nome da sua mãe e do seu pai? Me conta 3 coisas positivas. Vamos pensar assim, me fala uma coisa negativa da sua vida. O que é que eu estou fazendo quando eu pergunto isso? Eu estou acessando uma área negativa, uma lembrança a longo prazo da sua vida. Então isso é acessar a rede neural. Se eu pergunto assim, me fala 3 coisas boas que aconteceram na sua vida. Você vai acessar lado bom de coisas, então lembranças boas. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você faz uma atividade de autorreflexão, você acessa neurologicamente redes neurais. Tá? E quando você acessa, você joga energia para aquela rede. Então você começa a trazer insights, você começa a trazer recordações, lembranças que vão te fazer avançar. Então, lógico que a pergunta certa são PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria. E a gente vai ativar isso, e a gente vai ativando regiões do cérebro. Tá? Terça-feira, o que o mundo espera de mim? Terça-feira você vai começar a entender qual é o seu propósito aqui na Terra. Terça-feira você vai começar a entender o que faz sentido para você. Gente, eu tô falando do dia 30. Deixa eu olhar até como é que é o calendário aqui, só para me poder. Isso. No dia 30, então, é segunda-feira, os eus que existem dentro de mim. No dia 31, no dia 31, terça-feira, o que o mundo espera de mim?
Essa vai ser a aula que vai te dar uma pirada, assim. A gente vai fazer um overview sobre tudo e eu vou te falar o que o mundo espera de você. Você vai começar a entender biblicamente, você vai entender o que Darwin queria dizer com a evolução, você vai entender o que vários livros de biologia, de fisiologia e a Bíblia falam em comum sobre qual é a sua missão aqui na Terra. Então esse é o momento, essa segunda aula, o que o mundo espera de mim, tá? E aí vem no dia 1º de abril, tá? No dia 1º de abril, na quarta-feira, quarta-feira, revelações e novo sentido. Ali é o momento que eu vou te revelar coisas, vai ser um ponto de inflexão na sua vida. Vai ser um momento que você vai falar assim, caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Então, vão ter revelações e eu vou te dar um novo sentido, um novo propósito na sua vida. Isso na nossa terceira aula, de quarta-feira, dia 1º de abril. E aí vem a quarta aula, a aula de quinta-feira, dia 2, a aula de quinta-feira, dia 2, que é Eu, Amor, Inteligência Emocional. Eu, Amor, Inteligência Emocional. O que é eu, amor? Lembra que a gente vai falar na primeira aula sobre os eus? Você vai entender alguns eus. E aí lá na aula de quinta-feira, na aula do dia 2, eu vou falar sobre o eu, amor. O tão importante que é o amor, um eu que existe dentro de você de amor, um eu de compaixão, um eu de conexão, um eu de paz. E a gente vai falar de inteligência emocional. Eu vou entrar forte na inteligência emocional. E aí vem a sexta-feira, que vai ser no dia 3, sexta-feira, isso, dia 3 de abril, que a gente vai estar a última aula, que é clareza. Eu chamo essa aula de clareza e pau na máquina. Essa aula é um alinhamento neurológico de tudo que você viu durante a semana, tá? De segunda, terça, quarta, quinta. E aí, sexta-feira, eu vou trazer um conteúdo para te dar clareza de tudo que aconteceu, esse alinhamento neurológico. E eu vou chamar essa aula de pau na máquina. Pau na máquina porque você vai ter tudo que você precisa para prosperar, tudo que você precisa para dar um passo. Ou seja, um passo para a prosperidade, um passo para a construção da sua vida próspera. E quando eu falo construção, tem gente que fala assim, eu esperar mais a minha vida, Deus podia me dar uma vida melhor, ou eu podia ganhar na Mega Sena. Gente, escuta uma coisa, tudo que for ganhado de maneira vã será deteriorado. Tudo que for ganhado com seu próprio suor será multiplicado. Isso é bíblico. E eu quero só te dizer uma coisa, vai olhar as cases, as pessoas que ganham fácil, que buscam atalho, são pessoas que ficam sem nada. Herdeiros e pessoas... Não consigo acessar a bio, então me manda um direct que eu te mando o link lá. Mas é estranho, deve ser porque tem algumas pessoas acessando agora, mas continua clicando na bio, ou então me manda um direct que eu te mando o link, tá bom? Então olha que interessante. Esse momento de alinhamento neurológico é um momento que você vai trazer clareza na sua jornada, tá? O que é clareza? É acender uma luz, uma lâmpada, uma lanterna, é acender, é clarear o caminho para você saber onde é que você pisa, para você não tropeçar e não cair. Então a clareza é isso, clareza é essencial. E eu vou chamar essa aula de pau na máquina. Por que pau na máquina? Porque você vai estar com tudo que você precisa para construir sua vida próspera. E eu quero fazer uma analogia aqui para a gente finalizar a nossa live. A analogia é a seguinte: Josué, quando atravessou o deserto, ele chegou na Terra Prometida. E ele olhou para a Terra Prometida e falou, tá cheio de gente aqui, como assim? Mas Deus prometeu isso pra gente. E aí ele invocou Deus e falou assim, Deus, olha só, eu tô aqui na Terra Prometida, tem gigante, tem tudo, aqui a Terra tá lotada, como é que eu faço? A Terra é prometida, você prometeu essa Terra pra gente. Metaforicamente, Deus falou com ele, Josué, essa é a Terra Prometida, vá e conquiste, com coragem e bom ânimo. E lembre-se, eu estarei contigo. Para pensar aqui comigo. Vira a sua chave aqui. Não vai vir de mão beijada para você nada na vida. Nada vai vir de mão beijada. Se veio de mão beijada, fique esperto. Fique esperto que alguma coisa, tudo que vem de maneira vã será deteriorado. E o que é conquistado com seu próprio suor será multiplicado. Isso é bíblico. Eu só quero te dizer o seguinte. Josué chegou lá, Senhor, a terra prometida. Está cheio de gente. Como pode? E aí Deus metaforicamente falou, vai e conquiste, com coragem e bom ânimo. E lembre-se, eu estarei contigo. E Josué foi conquistar a terra prometida. Tem gente que fica indignado com isso, fala, cara, mas como é que a terra era prometida e tinha gente e ele teve que conquistar? Para você entender que metaforicamente o que isso a gente pode trazer para a nossa vida é a gente tem que construir a nossa prosperidade. A gente tem que conquistar, a gente tem que desbravar.
Ou seja, a gente tem que ser guerreiros e guerreiras para conseguir construir e conquistar essa vida próspera que a gente almeja. Porque não vai cair do céu. Ah, e se eu ganhar na Mega Sena? Estudos mostram que de 3 a 5 anos, 95% das pessoas que ganham na Mega Sena ficam pobres ou endividados. De 3 a 5 anos. Olha que interessante. Herdeiros, coitado de vocês, herdeiros. Seu pai conquistou aquilo, ou sua mãe conquistou. Esquece que aquilo vai ficar para você do mesmo jeito. Ou você paga o preço, ou você perde tudo de 3 a 5 anos também. Os estudos mostram isso. A construção. Então esse momento agora, esse momento que você está mais em casa, esse momento que você teve obrigatoriamente que desacelerar, eu quero te convidar para participar desse grupo de desafio. O desafio rumo ao alvo, onde a gente vai construir o alvo ideal, onde a gente vai se conhecer o suficiente para construir o que faz sentido para a gente. E aí, no decorrer da semana, a gente vai começar a se direcionar com estratégias de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, para que a gente possa construir a nossa prosperidade, ou seja, construir o que faz sentido pra gente. Então é isso que eu quero te convidar. Eu quero te convidar a participar dessa semana, que vai ser na semana do dia 30 ao dia 3 de abril, tá? Mas o grupo já foi montado ontem, já tá lá, tem descrições lá, tem explicações. Então o grupo já foi montado. Você já pode estar no grupo, já pode entrar no grupo, tá certo? Eu já mandei até alguns vídeos lá agora explicando um pouco mais. Tem uma descrição lá que explica também, fala sobre cada aula. Primeira aula, então, de segunda-feira, do dia 30 desse mês, os eus que existem em mim. É um momento de mergulho interno. Você vai descobrir por que tem uma vozinha que fala para você não ir, não fazer, não pagar o preço. Tem uma outra vozinha que fala que você precisa fazer, porque senão você vai ficar ancorado ali. E tem uma outra que é a voz, eu diria que uma voz consciente, que é o que vai decidir, que é o que vai definir. Mas tem outras vozes, tem barulhos internos dentro de você. Você não decide nada sozinho, não. Tem vozes aí dentro. E é esses eus que você vai conhecer nessa primeira aula, tá certo? É um mergulho interno, é autoconhecimento. E aí na segunda aula, na terça-feira, a gente vai falar sobre o que o mundo espera de mim. Você vai entender o que você está fazendo aqui nessa terra. Você vai entender por que você nasceu, por que 350 milhões de espermatozoides você chegou, você está aqui. Tá? Então você vai entender que não foi por acaso, não foi do nada, e o que o mundo espera de você, e a biologia, a fisiologia, a Bíblia. Eu vou juntar todo esse ensinamento de todo esse conteúdo e vou colocar ali com a linha de raciocínio própria para fazer você refletir e entender o que o mundo espera de você, tá? E aí vem a aula de quarta-feira, que é revelações e novo sentido. Cara, você vai dar uma pirada nessa aula. Revelações, tá? Que vão ser dadas para você e novos sentidos vão se abrir. Eu vou fazer uma ressignificação na sua cabeça. Você não está entendendo? Eu vou virar algumas chaves aí que você vai falar assim, caraca, que top. Mas lembre-se, é complementar, as aulas são complementares. Você precisa participar, tá, das outras aulas, para que fique mais claro para você. Quinta-feira, eu, amor e inteligência emocional. Eu, amor, a gente falou dos eus, lembra? Na segunda-feira. Então agora a gente vai falar do eu, amor, que é um eu de compaixão, de conexão, é um eu de empatia, é um eu de habilidade social, é um eu que ama o próximo, é um eu que se ama. Então a gente vai falar de amor próprio, a gente vai falar do amor aos outros, a gente vai falar de habilidade social e vai falar de inteligência emocional. E aí a gente vai para sexta-feira, que é a última aula, que é a aula de clareza e pau na máquina. É um alinhamento neurológico que vai te dar clareza e ao mesmo tempo vai te dar combustível. E eu chamo essa aula de pau na máquina. Então, essa aula vai fechar todo o conteúdo que você assistiu durante toda a semana. Vão ser 8h30 da noite, tá? Todas as aulas vão começar 8h30 da noite. Eu vou mandar o link lá nesse grupo do WhatsApp. E dentro desse link, tá? Você vai ter o acesso a essa aula. E essa aula vai ser filmada, ao vivo. Eu vou estar ao vivo com vocês, com slides, tá certo? Com slides. E vai ter um microfone de qualidade, tudo mais, profissional. Por quê? Porque eu estou respeitando as pessoas que são visuais, que querem ver. Então vai ter slide e vai me ter lá. Tá? Vai ter eu e o slide, assim, hoje eu tava passando, vai ter o slide do meu ladinho e eu ali. Pra quê? Pros visuais, porque a galera visual, ela gosta de ver slide, ela quer ver imagem, ela quer ver a pessoa falando, a galera visual. Tem uma galera aí que é... Me fala se você é visual, se você é auditivo, se você é sinestésico. Visual é quem precisa ver, quer ver o slide, visual é quem quer, quem precisa visualizar a imagem, é quem quer ver a pessoa falando. Tem gente que é visual, se você for visual, escreve aí, eu sou visual, né, visual. Tem gente que é auditivo, tem gente que tem que ouvir, que
tem que ouvir com qualidade, que não precisa nem estar olhando, mas se estiver ouvindo, já tem um aprendizado legal, já tem um ganho legal. Tem gente que é auditivo. Quem é auditivo aí fala, eu sou auditivo, bota assim, auditivo. E tem gente que é sinestésico, tem gente que precisa escrever. Tem gente que olha, ouve, mas nada daquilo ali, ele precisa escrever, precisa anotar, ele precisa, tipo, pegar, ele precisa, sabe? Ele precisa fazer, ter a conexão daquilo ali para gerar conexão, sinapses neurais e reforçar essas sinapses. O que é sinapse? É aprendizado, é energia psicônica da mente que formam sinapses. Sabe? Dois cabos de aço, assim, tipo dois plugs, eles não encostam, mas eles ficam próximos e ali rola uma energia sináptica. Essa energia sináptica é formado, vários neurônios fazem energia sináptica e formam uma rede neural. Essa rede neural, gente, é aprendizado. Essa rede neural é quando você começa a aprender uma coisa devagarzinho, você vai aprendendo, aprendendo, você não sabe ainda direito, mas você está aprendendo, daqui a pouco você faz assim, ah, entendi. Sabe o que é aquilo? Você formou uma rede neural de aprendizado que se juntou a outra rede neural que você tinha, forma uma linha neural. Nessa linha neural você faz assim, ah, entendi, entendeu? Então é isso. Então fala pra mim, você é visual? Você precisa ver, você é o slide, a imagem, isso te ajuda a criar essas sinapses neurais, a criar esse aprendizado, essas redes neurais? Você é auditivo, você precisa ouvir, se você não precisa nem ver, mas se você estiver ouvindo, você já aprende legal. Ou você é sinestésico, você pode ver ou pode ouvir, tá tranquilo, mas você precisa anotar tudo, você precisa repassar aquilo ali, você tem que se movimentar de alguma forma. O que você é? Visual, auditivo ou sinestésico? E se você estiver vendo gravado, fala pra mim, você é visual, auditivo ou sinestésico? Entende? Você tá no YouTube vendo gravado também, escreve para mim aí embaixo. É visual, auditivo ou sinestésico? Sabe por quê? Porque se você vai falando e eu vejo que tem mais visuais, mais auditivos ou mais sinestésicos, eu vou começar a trabalhar mais slides ou trabalhar mais em áudio, né? Sei lá, podcast e tudo mais, ou trabalhar mais exercícios de autoativação, que é para os sinestésicos se distraírem aí, ficarem loucos de tanta coisa para escrever. Entendeu? Então, gente, com essa crise, com esse fator externo muito louco aí que está acontecendo, existem dois tipos de pessoas que estão se formando aí automaticamente. E é normal, é natural isso. Um grupo de pessoas do fake news, que fica apontando o dedo, que fica reclamando da vida, que fica aí apavorado com o futuro. Ai, mas é porque vai. Cara, isso é ansiedade, isso é ansiar o futuro. Aí você vai sofrer agora e vai sofrer na hora que o trem piorar. Então para de ficar pensando. Vamos fazer nossa parte e para de ficar se lamuriando. E tem uma galera que vai ficar assim. Mas tem um outro grupo de pessoas. São um grupo de pessoas que eu chamo de invencíveis, que não se dão por vencidos nunca, fazem de eventuais tropeços passos de dança. Essas pessoas, elas buscam se desafiar. Elas vão buscar aprender, se desenvolver, entender o que está acontecendo, se conhecer mais, aprender coisas que elas não sabem. E essas pessoas, esse segundo grupo, vai sair muito mais forte desse momento de reclusão e de crise, desse momento de pandemia. E se você é essa pessoa, se você se considera essa pessoa, porque é só uma questão de percepção, tá, gente? Não tem essa coisa de, eu sou CDF ou eu não sou, eu sou estudioso ou eu... Não. Isso é só percepção. Então, se você tem a percepção, ou se você busca ser a pessoa do segundo grupo, do grupo que vai fazer a diferença, do grupo que vai se desenvolver e vai sair muito mais forte desse momento de crise, de pandemia, cara, eu quero te fazer um convite logo. Eu quero te convidar para ir na minha bio, clicar lá no primeiro botão. Na hora que você clicar na bio, vai aparecer uns botões. Tem o primeiro botão no alto. Clica no primeiro botão. É um grupo, rumo ao alvo. Desafio, é um desafio que eu estou lançando do dia 30, são lives. Por que é desafio? Porque são lives diárias, e isso é um desafio, todos os dias 8h30 da noite, ao vivo. Então são lives diárias e tem exercício de ativação. Vão ter exercícios que você vai ter que fazer, de ativação. Então é um desafio. Então o desafio é você estar comigo de segunda a sexta e o desafio é você ativar ali pelos exercícios de ativação. Então eu quero te convidar a ir lá, entrar, tá certo? Se você puder, salva aquele número, aquele é o meu número, tá? Que vai estar lá, que você vai entrar, você vai ver que tem um número de administrador, é o meu número. Então você salva o meu número na sua câmera, porque eu vou ter que juntar, vou ter que fazer lista de transmissão também logo depois, tá certo? Para poder mandar algumas coisas individuais para algumas pessoas. Então olha só, vai lá, se inscreve, não tem muita coisa para fazer, é só clicar que você já cai no grupo, ele já está inscrito já, você já está dentro do grupo. Então vai lá, se inscreve, tá certo? Ou seja, clica na minha bio, se você está vendo no canal do YouTube, se você está vendo gravado, lá no meu... Se você está vendo gravado, vai no Instagram, Júnior Marabá Oficial, tá? E aí lá na bio você vai ver, tá certo? E você vai ver um link, você clica nesse link, primeiro botão, puf, você está no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp tem as coordenadas, tem a descrição do grupo, e aí você vai se preparando. Pega papel e caneta, compra um caderno só para essa semana, tá? E aí pega um caderno sem pauta. Eu gosto de caderno sem pauta. Isso aí, Ana, show de bola.
caderno sem pauta. Compra um caderno sem pauta, sem linha, tá? E se você não pode sair para comprar esse caderno, não sai. Fica em casa, o ideal é ficar em casa agora, né? Fica em casa, então pega o que você tem de papel, de caneta, de lápis, não sei o que você gosta, e se prepara, porque a partir do dia 30 desse mês até o dia 3 de abril, uma semana, 5 dias, a gente vai ter lives diárias, ao vivo, tá? Ao vivo. Então você precisa entrar nesse grupo, tá? Para que eu possa, tá? E se você puder, faz o seguinte, me adiciona, porque esse grupo vai estar com o meu telefone, com o meu número. Então você vai lá e anota aquele número lá e coloca lá Júnior Marabá, porque eu vou te mandar algumas coisas privadas em algum momento, tá? De repente, se precisar. Então é bom que você anote, tem o meu número lá, tá certo? É isso, gente. Um beijo grande, tá? Foco, aproveita. Vamos fazer de tropeço um passo de dança. Vamos fazer desse momento de dificuldade um trampolim para que a gente possa pular mais longe. Vamos fortalecer agora. Alguns estão parados e alguns guerreiros aí estão afiando o machado, tá? Para voltar muito mais forte. Então, gente, espero todos vocês lá, tá? Anotem aquele número, coloca Júnior Marabá na sua agenda aí, tá? Um beijo grande. Manda essa live para algumas pessoas, eu expliquei algumas coisas aqui, trouxe algumas reflexões bem legais, tá bom? Um beijo e até a próxima live. Tchau, tchau, gente!